Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia para estudar sobre a regionalização do Brasil. Relembrar, retomar características sobre o conceito que é regionalizar e também identificar as principais regionalizações que aconteceram no território brasileiro ao longo do tempo, ao longo da sua história, desde a formação até as regionalizações mais atualizadas. Então vamos juntos pensar ali no objetivo da nossa aula de hoje. Reconhecer as principais características da formação territorial do Brasil, a partir dessa ideia de, desde o início de formação do território, quais as divisões, quais as características foram usadas para dividir esse espaço geográfico. Lá na formação a gente tinha determinadas características e até mesmo o tamanho do território era outro. Mas com o passar do tempo, com a expansão territorial do Brasil, a gente vai ter mudanças também nessas divisões internas do território. E nesse sentido é importante a gente refletir então. O que vocês entendem por regionalização? Por que existem diferentes mapas do Brasil? Vamos pensar na nossa realidade. No local onde você vive, é uma região específica do Brasil ou é uma região específica do estado que você vive? Então, quais são as características que você pode identificar que fazem parte da região onde você está? Desta divisão do território em partes. Então, vamos pensar no próprio conceito de regionalização. O que é regionalizar? O que se cria a partir da regionalização? E aí a gente vai entender ali por que existem diferentes mapas do Brasil. Está ligado justamente a essa ideia de regionalização também. Então vamos juntos esclarecer as nossas dúvidas, né? Quando eu falo em regionalização, é uma ação. Regionalizar é uma ação de dividir o espaço geográfico. Então quando eu regionalizo, o que eu faço? Eu divido o espaço geográfico em partes menores. Mas de que maneira eu faço isso? Existem critérios, né? Eu vou seguir um ou mais critérios para fazer uma regionalização, ou seja, para fazer a divisão do espaço geográfico. E aí esses critérios podem ser naturais, socioeconômicos, demográficos, entre outros. Eu posso ter uma regionalização do Brasil usando somente um critério, por exemplo, vou usar um critério natural. Aí eu divido o Brasil em regiões climáticas, né? Ou seja, os vários tipos de climas do Brasil. Eu vou ter o mesmo Brasil, o mesmo contorno, mas a divisão interna vai ser diferente. Por que o que eu considerei, aqui o fator que eu considerei, o critério que eu considerei, foi natural, pensando no clima. Agora, se eu considerar, por exemplo, a renda da população nas diferentes partes do Brasil, aí eu vou ter um outro critério, um outro mapa, ou seja, uma outra divisão do Brasil. Se eu considerar aspectos demográficos, por exemplo, áreas de maior e menor concentração de população, então eu vou ter um outro critério, portanto, um outro tipo de mapa. Mas existem algumas regionalizações que são feitas considerando vários critérios. Então eu posso considerar os aspectos naturais daquela área, eu posso considerar aspectos socioeconômicos também, que são semelhantes naquela área e diferentes do restante do território, eu posso considerar aspectos sobre a população e esse conjunto de critérios criar uma regionalização, ou seja, dividir o Brasil considerando vários critérios, né? E a finalidade, para que se regionaliza ou para que se divide o espaço geográfico em partes? A análise dessas características que são específicas de cada lugar e planejamento. Por exemplo, o governo pode utilizar a regionalização para destinar melhor os recursos a fim de atender às necessidades da população de cada parte do Brasil. Nós sabemos que existem diferenças de necessidades ou culturais ou de estrutura de cada região. E aí o governo pode, a partir dessa análise de características dessa região, fazer um planejamento para destinar de maneira mais correta os recursos para cada área. Se é uma área, por exemplo, que desenvolve mais agricultura, então o governo precisa identificar
essas características econômicas dessa parte do Brasil e destinar para lá recursos para atender a agricultura, os trabalhadores da agricultura, por exemplo, né? Se é uma área mais industrializada, tem que se pensar, então, em algo para atender a indústria, para atender os trabalhadores daquela área, para atender as estradas ou aeroportos ou portos que vão ajudar nesse desenvolvimento industrial. Então, são características da análise a partir dessas regiões que são criadas, dessas partes do território que têm características específicas. E aí nós dizemos que existem diferentes regionalizações, não só no Brasil, mas no mundo, né? Se a gente pegar outros continentes, outras partes do mundo, nós vamos ver que eles também são divididos considerando ali critérios que podem ser naturais, de população, econômicos, entre outros. Então é bem importante entender o que é a regionalização e qual a finalidade dessa divisão do espaço geográfico, certo? Acho que fica bem mais fácil da gente compreender por que o Brasil teve diferentes mapas ao longo do tempo ou diferentes divisões, né? E aí, então, com essa divisão, eu crio o quê? Crio regiões. Se eu dividir o espaço geográfico levando em conta alguns critérios, cada uma dessas partes criadas eu vou chamar de região. Ela vai ter características específicas que são diferentes das outras partes. E por isso a gente vai, então, dizer que elas são criadas a partir de estudos sobre as características gerais de um território. Então, eu tenho que estudar o território para conseguir estabelecer essas divisões. Eu tenho que conhecer as características de um território para criar as regiões. E aí sim fazer toda a análise e todo o planejamento sobre as necessidades, né? Porque a principal preocupação é atender, por exemplo, as populações que vivem nessas áreas, atender as suas necessidades, atender questões ali culturais que são diversificadas em cada área. Por isso a gente cria, então, essas diferentes regiões, certo? Cria essas divisões, mas sempre seguindo um ou mais critérios, ok? Aí nós vamos ter diferentes regionalizações do Brasil, vamos conhecer algumas delas, né? A primeira divisão regional do Brasil foi realizada a partir do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras. Então, tudo que estivesse a leste do tratado, da linha de Tordesilhas, pertenceria para Portugal, tudo que estivesse a oeste do tratado pertenceria para a Espanha. Então, o que sobrou ali de território brasileiro pertencendo para Portugal era uma porção bem menor do que é hoje. Então, essa foi a primeira divisão ali para estabelecer o tamanho do território brasileiro. E aí, nesse período, né, nós vamos ter uma divisão interna, que foi a divisão em capitanias. Então, tinha essa porção do território estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que pertencia para Portugal. E aí, Portugal divide internamente em partes menores essa porção de terra, né, no período colonial, para administrar melhor. A ideia é que era uma terra muito rica de recursos, e para administrar melhor, para cuidar, para evitar que outros países invadissem essas terras, então foi feita essa primeira divisão ali em 1534, a divisão em capitanias hereditárias, né? Então esta era a porção chamada de Brasil, né, dos portugueses, lá no início da formação do Brasil. E aí, aqui nós temos a divisão, né, que foi feita do litoral para o interior, até o Tratado de Tordesilhas, até a linha de Tordesilhas, né, dividindo em porções de terras, e cada uma dessas terras foi dada a uma pessoa da confiança do rei de Portugal para administrar e para explorar ali os recursos de cada uma dessas partes. Então, podemos dizer que foi a primeira divisão, né, a primeira regionalização ali do território brasileiro. E aí uma atividadezinha para vocês pensarem um pouquinho a respeito dessas características iniciais aí sobre o estudo de regionalizações, né? Explique como foi feita a primeira divisão regional do Brasil ali. E por quê? E qual a diferença entre os termos regionalização e região?
Qual é a diferença entre eu falar regionalização e região? E explicar também ali como foi aquela primeira divisão do território brasileiro. Então vocês vão refletir um pouquinho, anotem a resposta e nós voltamos em seguida para corrigir. Voltamos para a correção da nossa atividade, então pensando ali nas divisões do território brasileiro, na primeira divisão do território brasileiro, por que ela foi feita, qual a finalidade, então, né? E a diferença entre regionalização e região, entre essas duas palavrinhas, né? Cada uma significa um conceito ou uma explicação. Elas estão interligadas, mas não são a mesma coisa. Então vamos entender juntos ali. A primeira resposta de como foi feita a primeira divisão regional do Brasil foram as capitanias hereditárias. Essa divisão foi feita pelo rei de Portugal, que doou um pedaço de terra para donatários, né, pessoas da sua confiança, cuidar e melhor administrar ali, explorar os recursos, né, para que eles explorassem e cuidassem melhor dessas porções menores de terra do então território brasileiro, né, que era menor do que ele é hoje. Mas para Portugal já era uma imensa porção de terras e era necessário subdividir ali para cuidar melhor dos recursos dessa área, né? E a diferença entre regionalização e região? Quando eu falo regionalização, eu estou falando da ação de dividir o espaço geográfico, levando em consideração alguns critérios. Então, regionalizar é estudar e dividir o espaço geográfico, né? Segundo o tipo de clima, segundo a economia, então eu vou pensar um ou mais critérios para estabelecer essa divisão. Como resultado dessa divisão, eu criei partes, né? Cada uma dessas partes eu vou chamar de região. Então, cada uma das partes criadas pela regionalização, a gente chama de região. Essa é a diferença básica entre os dois conceitos. E aí vamos conhecer um pouquinho das regionalizações do Brasil. Então aqui nós temos dois mapas que vão apresentar diferenças, né? É o mesmo território brasileiro, mas nós identificamos visualmente, até pelas cores, que existem diferenças aqui nessa regionalização. Ou seja, foram usados critérios que são diferentes para esta ou para esta regionalização. Neste caso aqui, nós temos a divisão segundo o IBGE, né, em 5 grandes regiões, considerando aspectos naturais, como climáticos, vegetação, mas também considerando características socioeconômicas, culturais de cada parte do território brasileiro. Aqui nesta divisão, diferentemente dessa, nós vamos ter o quê? A economia, porque essas são as regiões geoeconômicas. Ao invés de dividir em 5, como nessa do IBGE, aqui nós temos uma divisão em 3 partes, né? E observamos que alguns estados vão ficar com um pedaço em uma das regiões, outro pedaço em outra. Por quê? As características econômicas podem ser diferentes dentro do mesmo estado.
Por isso que a gente tem ali, por exemplo, o Maranhão. Um pedaço está na região Nordeste, né? No complexo do Nordeste, e outro pedaço está no complexo da Amazônia, que são os complexos regionais. Essa parte aqui é do complexo Centro-Sul. Mas nós observamos que existem diferenças entre as divisões e o porquê que elas foram feitas. Essa aqui considerou vários aspectos e essa considerou a questão da economia, das atividades econômicas do Brasil para se estabelecer essa divisão, certo? Aqui nós temos um outro exemplo que é a divisão feita por Milton Santos, chamada de 4 Brasis, né? Então é o Brasil dividido em 4 partes, é diferente também das duas anteriores que nós vimos. Milton Santos e Maria Laura Silveira elaboraram em 2001 essa divisão ali. E o que ela utilizou para se estabelecer? Que características foram usadas? Os meios técnicos, científicos e informacionais e também as heranças do passado que vão dar diferenças de desenvolvimento econômico para cada parte do território brasileiro. Então nós vamos ter a região concentrada, que é essa que está em vermelho no nosso mapa, que indica que nesta porção do território brasileiro há um emprego maior de tecnologia, maior acesso à informação e, portanto, ali um desenvolvimento mais acentuado se eu comparar com outras regiões brasileiras. Então, Milton Santos utilizou essas características para dividir o Brasil em 4 partes. E ele usou o termo 4 Brasis justamente porque as diferenças entre as 4 regiões ali, em termos de desenvolvimento, eram bastante significativas quando ele estabeleceu essa divisão. E claro que ainda se mantém, né, considerando esses fatores, muitas diferenças de desenvolvimento econômico nas regiões brasileiras, certo? Segundo essa divisão do Milton Santos. Outras regionalizações foram feitas ao longo da história do Brasil. Então nós vamos ter aqui um exemplo da divisão de 1913. Os critérios foram ali somente físicos, como clima, vegetação e relevo, critérios naturais que estabeleceram essa divisão. Então nós tínhamos ali, por exemplo, a divisão da região setentrional, né? Região de clima equatorial, presente nessa porção do Brasil. Nós temos ali a região meridional, que incluía São Paulo aqui, junto com os estados da atual região sul, nessa divisão de 1913. Então são exemplos ali dessas características, né? Aí nós temos os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, que são outro exemplo de divisão do território brasileiro. Quais os critérios usados? Históricos e econômicos. Eles não seguem, como a gente já falou, os limites entre os estados, porque um estado pode ter diferentes atividades econômicas e por isso cada parte ficou ali pertencendo a uma região diferente. É o caso do Maranhão, é o caso do Tocantins. Tocantins tem uma parte ali no complexo da Amazônia e outra parte no complexo ali do Centro-Sul, porque as atividades que acontecem aqui no sul do Tocantins são mais parecidas com as que acontecem nos estados aqui que estão na região chamada Centro-Sul, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, entre outros, né? Então é mais uma divisão ali que apresenta diferenças no território brasileiro. E aí nós vamos ter, em 1940, outro exemplo, né? Diferente daquela de 1913, aqui nós vamos ter outras características. Foram considerados aspectos socioeconômicos, ou seja, de desenvolvimento econômico, da sociedade como um todo, além do clima, do relevo, da vegetação. Então nós vamos ter uma outra divisão. Vejam, por exemplo, que aqui, além do Amazonas e do Pará e do território do Acre, nós vamos ter o Maranhão e o Piauí pertencendo à região norte, por exemplo, né? A gente sabe que hoje, na atualidade, segundo a divisão do IBGE, eles fazem parte da região nordeste, né? Mas aqui era uma outra divisão regional, porque os fatores eram diferentes. Então, por isso nós vamos ter diferentes mapas do Brasil. Em 1945, nós temos uma mudança ali nessas divisões também, né? Vamos ver aqui que o Maranhão e o Piauí deixam de pertencer ali à região norte, por exemplo,
porque até as características de atividades econômicas ou outros fatores vão mudando com o tempo e fazem com que novos estudos tenham que ser realizados e novas divisões também. Aqui nós vamos ter São Paulo pertencendo para a região sul do Brasil, nesse período aqui, 1945, nessa nova divisão, né? E aqui em 1988, com a nova Constituição, que é aquele documento que foi elaborado, né, do conjunto de leis do Brasil, nós temos a divisão regional do Brasil, que foi definida naquela época e que é válida até hoje. Então, qual é a divisão regional oficial do Brasil? É esta que nós temos aqui, dividida em 5 partes, levando em conta vários critérios, né? Desde os critérios naturais, de localização geográfica de cada estado ali que compõem as regiões, que fazem parte das regiões, critérios socioeconômicos, entre outros, né? Então se estabeleceu essas divisões aqui, segundo o IBGE, são as chamadas macro-regiões do IBGE, são 5, né? O norte, o nordeste que está em azul, o norte está em verde, né? Em lilás aqui nós temos o centro-oeste, o sudeste em vermelho e o sul em amarelo, então nessa divisão regional do Brasil, que é a divisão atual, né, a utilizada. Vamos pensar numa atividadezinha ali sobre essas diferentes divisões do território brasileiro? Então, conhecendo essas diferentes formas de dividi-lo, cite e explique os critérios para a criação dos complexos regionais, das grandes regiões do Brasil segundo o IBGE e da divisão dos 4 Brasis. Então vocês vão estabelecer comparação. Quais os critérios usados para criar cada uma dessas regiões? Pensem com atenção, respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da nossa atividade, então vocês deveriam estabelecer ali diferenças ou características específicas de cada divisão feita no território brasileiro, conforme o nosso estudo. Vamos ver a nossa resposta ali então? Complexos regionais utilizaram ali critérios econômicos, né? Dividindo o Brasil em 3 complexos, né? Grandes regiões consideraram vários aspectos, como localização, aspectos sociais da população, né, em geral, ou aspectos naturais também foram considerados para essa divisão. E os 4 Brasis, que é aquela divisão feita por Milton Santos, considerado ali a partir de diferenças no acesso aos meios técnicos, científicos e informacionais e relacionadas ao desenvolvimento econômico, portanto, de cada região. Então, são diferentes formas de ver o Brasil, de estudar, de dividir o território brasileiro. É o mesmo país, mas com essas diferenças indicadas a partir de cada regionalização. E só retomando um pouquinho do que a gente estudou ali, os principais conceitos sobre a regionalização do Brasil, identificando as diferenças entre eles, né? O que é regionalização, o que é região, e também as diferentes formas de dividir o território brasileiro
e de que maneira isso foi feito ao longo da história, né, para se estabelecerem essas divisões. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!